que é muita mão fechada. Mas ela sempre teve essa cabeça poupadora. O pai dela é um cara assim também. Ele nunca gastou mais do que ganhava, sempre foi muito responsável com dinheiro. Só que ele aprendeu a investir de uma maneira mais arrojada agora. Sobretudo com o nosso vínculo familiar, né? Depois que eu passei a fazer parte da família, desde que eu namoro a Malu. Mas também porque hoje em dia é muito mais fácil ter acesso a isso. Porque tem o YouTube aí, com centenas, milhares de pessoas produzindo conteúdo. Lá naquela época não tinha. Eu não tinha como entrar num canal do YouTube pra ver um vídeo do Gustavo Cerbasi. Tinha um livro dele só. E era só ele também, não tinha mais ninguém. É verdade. Era muito difícil. Cara, você começou com um blog. Naquela época, blog funcionava, cara. Eu tive blog e eu lembro que eu tinha muito acesso, dava muito resultado. Tinha gente... Naquela época, os lançamentos eram por e-mail, né? Logo depois, você já foi pro YouTube. Eu acho que você conectou muito bem as transições de momento, né? Porque eu acho que você pegou o finalzinho ali do lance que, obviamente, Google, o maior site do busca do mundo, até hoje. Mas ficou, como a gente diz no surf, crowdado, muita gente, muito cheio. E você pegou o começo de uma plataforma que não tinha tanta gente, né? Esse timing, assim, como que você conseguiu pegar esse timing tão bem? Olha, foi pura sorte. Ou azar, dependendo de como as pessoas interpretam. Para blog, eu acho que eu tive ali uma experiência interessante, mas o meu blog nunca bombou. Que eu não sou um cara que fazia SEO para ficar bem ranqueado. O blog em si, ele não era tão atualizado, porque eu não tinha tempo, né? Tava no exército ainda. Então aquilo era só uma maneira, eu pensava assim, cada artigo que eu escrevo é uma pessoa que eu coloco, né, trabalhando para mim. Trabalhando mal e porcamente, ganhando quase nada, mas pelo menos ele fica lá trabalhando 24 horas por dia para me gerar renda de alguma maneira. Ou através de anúncios que aparecem ali, ou se eu estiver escrevendo sobre alguma coisa, se tiver um link de um produto como afiliado, eu não tinha nenhum produto ainda meu, eu posso colocar esse link para vender lá. Então o blog, depois que eu criei, se eu for fazer uma média, eu cheguei a ganhar assim, entre R$ 1.000 e R$ 1.500 por mês, durante esses anos de existência. Não era muita coisa, mas era um dinheiro que ia 100% para ser investido numa época em que a gente tinha juros estratosféricos no Brasil, né? Juros de 2 dígitos. Eu lembro que no final do governo Dilma eu conseguia pegar LCI e LCA, que são títulos de renda fixa isentos de imposto de renda, pagando 16% ao ano, 17%. Caramba, que surreal. Então, hoje em dia é surreal, pô. A gente estava com juros de 2% no ano passado. Então era muita coisa. E eu saí do blog pro YouTube forçado a isso. Foi um episódio bem interessante, porque entre os artigos que eu escrevi pro blog, eu escrevi 2 sobre Bitcoin em 2014. Uau! O que também foi muita sorte. Eu nem lembro como eu esbarrei no Bitcoin. Mas quando eu esbarrei, eu falei, caramba, Bitcoin? O que esse negócio pode virar um dia? E eu até falei no quartel onde eu tava, né? Falei, tô juntando Bitcoin de graça pela internet. Aí eu mostrei os sites que eu tava usando para alguns amigos meus, daí um deles falou assim, quanto é que você já tem? Eu mostrei, eu tenho $6. Aí ele começou a rir da minha cara, ele falou, porra, $6? Você tá falando que tá juntando Bitcoin de graça? Pô, pelo amor de Deus, né? Eu falei, de fato, é um começo, a gente não sabe o quanto que isso pode valer, não valia quase nada na época, valia, acho que, quando eu comecei mesmo, era uns R$500. Mas era até difícil ver em real, porque não tinha praticamente corretora aqui no Brasil naquela época. Não tinha. Então era mais o preço em dólar, mas fui juntando e eu escrevi um artigo mostrando como que as pessoas poderiam juntar bitcoins de graça na internet usando sites que eles faziam o seguinte, era um site que só tinha anúncio, aí você entrava lá, ele te dava uma recompensa de 200 satoshis, né? Para quem não sabe, um satoshi é a parte mínima do Bitcoin, é 0,000000001 Bitcoin. Ele te dava 200 naquela época por cada acesso, isso não era nem um centavo de real. Então, para eles era muito bom. Você entra no site, visualiza os anúncios, eventualmente clica em algum, e eles te pagam menos de 1 centavo por isso. Então, só valeria a pena se o preço do Bitcoin subisse muito. Só que o preço do Bitcoin foi subindo. E esses meus artigos sobre Bitcoin, que no começo eram artigos iguais aos outros, né, começaram a ser responsáveis por mais de 90% do tráfego do meu site. Isso é muito interessante, né? Tudo vinha desses artigos. E eu pensei, nossa, alguma coisa está acontecendo com o Bitcoin. Muita gente procurando e o preço não estava subindo tanto. Eu falei, vou começar a segurar esse negócio, né? Começar a trabalhar para juntar um pouco mais. Eu cheguei a juntar 9 bitcoins sem gastar R$1. Caramba! 9 bitcoins pelo valor de hoje. Dá muito dinheiro. Vou ver quanto é que tá hoje, só para ter uma ideia aqui. Ó. Olha, pelo valor de agora, nesse exato momento... 4 milhões? Tá 193 mil. Caramba, caiu bem, hein? Caiu bem, mas dá 1 milhão e pouquinho, né? Vezes 4 daria 800, 1 milhão e 600 mil, vamos botar, arredondar aí.
Caramba. Então, foi assim. Você segurou? Não. Eu não sou vidente, né, gente? Você segurou? Não tem como. É muito difícil, né? Eu fui vendendo aos poucos, mas isso ajudou bastante nessa meta do primeiro milhão. Porque era um dinheiro com o qual eu não contava. E de repente veio do nada. Aí eu vendi Bitcoin por R$7.000. Vendi Bitcoin por 15, por 20 e pouco. O máximo que eu vendi até 2017 foi por 58 mil. Que foi um ano onde o Bitcoin bateu 70 mil. Eu já estava na internet quando eu vendi, estava no Instagram. Eu cometi o erro de falar assim, pessoal, vendi meu último Bitcoin por 58 mil. Aí veio a chuva de comentário assim, seu burro. Isso me ofendeu, pegou no meu âmago, né? Burro. Eu falei, nossa, eu não sou um cara burro, né? Aquilo mexeu comigo. E o Bitcoin subiu 60, pensei, vendi cedo demais. 70, de fato, falei, fui burro. Só que depois que bateu 70, ele começou a cair, ele não parou de cair até voltar para casa dos 10. Até ficou abaixo disso. Aí eu comecei a voltar a comprar novamente quando tava uns 12, 13. Eu até gravei vídeo no YouTube, quando falei que eu tô inventando isso. Tá lá gravado. Tá registrado. Tá lá gravado. Então isso me deu um belo fôlego ali no final dessa corrida pelo primeiro milhão. E o que aconteceu é que esses artigos, eles tinham um baita desempenho no meu site, movimentavam bastante, e era comum que outras pessoas copiassem esses artigos para sites menores. Só que esses sites eram muito menores, eles não apareciam no Google como buscador. Ou, se eu quisesse ficar realmente incomodado com aquilo, o Google ele removia os caras se eu reclamasse. Olha, meu artigo é muito mais antigo, tá igual, os caras...